Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que é sobre o Teu Filho. Neste momento específico das Escrituras, é a palavra da boca do Teu próprio Filho. Mas a palavra que, como toda a Escritura, tem a finalidade de nos revelar a glória do Teu Filho, de nos revelar os propósitos santos do Teu reino, na centralidade, na supremacia da figura do Teu Santo Filho. O nosso Redentor, o nosso Senhor, o dono das nossas almas, o amado das nossas almas, Jesus. E, ó Deus, é a respeito dele que desejamos crescer nesta noite, ouvindo, entendendo, compreendendo e sair daqui para aplicar, para viver as coisas santas que aprendemos nesse texto. Por isso, ó Pai, nós clamamos pela Tua direção, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza quanto ao falar, de maneira que haja fidelidade na exposição desse texto, e do mesmo modo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos dirija quanto ao ouvir, para que haja segurança, ó Pai, na sinceridade, nos modos prontos e na disposição do nosso coração, e ouvir essa palavra e recebê-la, em ter a inteligência humilhada e esvaziarmos os nossos corações de toda rotidão, de toda suspeição, ó Pai, que nos impeça de sermos, ó Pai, humildes diante da Tua palavra, e de nós, ao ouvirmos, não com os nossos julgamentos prontos e armados, mas com a certeza de que precisamos dela, ó Deus, porque os nossos ossos gemem clamando por vida, porque os nossos corações clamam, ó Pai, pela vida que é exalada da Tua palavra. Ó Deus, alimenta-nos, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Meus irmãos, nós começamos a falar no domingo passado sobre o que significa o ensino, a instrução da palavra de Deus aqui, sobre o significado, o sentido de ter ouvidos para ouvir. Nós ouvimos domingo passado algumas coisas importantes, aspectos mais propriamente teológicos do texto, da estrutura do texto no que diz respeito à finalidade das parábolas, qual o propósito delas, o que afinal de contas são esses recursos, essas histórias utilizadas por Jesus e que muitas vezes são tão mal compreendidas pelas pessoas que às vezes são exemplificadas como formas usadas por Jesus para facilitar o entendimento das pessoas, sendo que nesta, que é chamada por muitos teólogos de a parábola das parábolas, e nós falaremos daqui a pouco sobre isso, ele deixa muito claro que o objetivo aqui é fazer com que aqueles que vinham rejeitando a sua mensagem, o seu ensinamento, tivessem de fato uma incapacidade de entender o que ele estava falando. As parábolas, portanto, eram um meio de se ilustrar através de coisas terrenas, coisas celestiais, fazendo com que somente aqueles que estavam habilitados a entender pudessem entender, e aqueles que estavam obstinados até ali continuassem agora sem realmente entender nada do que Jesus estava falando. Este foi o propósito que nós ouvimos, que nós entendemos ser o objetivo de Jesus aqui com essas parábolas. Nós vimos que Jesus vinha ensinando. A narrativa de Marcos era muito mais focada nas ações e nas demonstrações que o texto faz da missão de Jesus e das reivindicações importantes que estão por trás dessas suas ações. Quando Jesus, por exemplo, disse que estão perdoados os seus pecados, ou seja, era muito mais contundente e claro que Jesus perdoar pecados era muito mais significativo do que ele poder curar, porque somente Deus podia perdoar pecados, e ele estava reivindicando a sua divindade. Ele era o Filho do homem, o Cristo, o Messias, o ungido, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Jesus estava ali, reivindicando a sua divindade, e até mesmo os seus parentes, os seus familiares estavam ridicularizando a sua mensagem, a sua missão até ali posta, apresentada. Mas outros também estavam fazendo isso. Haviam vários e vários tipos de formas de rejeição. Nós vamos desde a mais dura, através dos inimigos declarados, os fariseus, que já se articulavam, até mesmo se unindo aos piores aliados que eles poderiam arrumar, os mais improváveis, os herodianos, traidores do seu próprio povo, gente espúria na maneira de pensar. Os próprios fariseus agora estavam se tornando seus aliados contra Jesus. Tamanha era a teimosia desse povo, a dureza de seus corações. Nós vemos um tipo de rejeição mais amena, daquela massa de gente que queria coisas de Jesus, mas aquelas coisas muito bem definidas por eles, como sendo benefícios para eles. Eles queriam ser curados por Jesus, eles queriam de algum modo ser alcançados pelo poder de Jesus e colher algum tipo de benefício. Mas havia nessa massa de gente um enorme nominalismo que é sim uma forma de rejeição de Jesus. Nós veremos sobre isso. Obviamente que há também um tipo de rejeição apresentada pela família, um tipo jocoso, um tipo que ridiculariza, que não apenas se põe indiferente a muitas das coisas reivindicadas e exigidas por Jesus. A minha proposta na noite de hoje é que nós olhemos para o texto e agora que nós façamos uma investigação mais prática a respeito da análise desses corações envolvidos aqui. Jesus estabeleceu um ponto importante, um ponto teológico importante. As parábolas tinham o objetivo de fazer com que aqueles que tinham um coração regenerado entendessem todos os fundamentos a respeito do reino de Deus, todas as coisas que Jesus estava ali ensinando, e tornar ainda mais difícil a compreensão para estes obstinados de coração duro que estavam rejeitando ele.
Mas é interessante observar que Jesus, ele vai analisar aqui, no meio dessa sua apresentação teológica, questões muito práticas a respeito dos nossos corações, através da figura dos solos. Antes eu gostaria de considerar algumas coisas práticas com vocês. Você tem na sua própria família, você tem no seu círculo de convivência, ou talvez seja você mesmo esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que já ouviu a pregação da palavra por diversas vezes, enfileira pregações, cursos, aulas, e não experimenta nenhum tipo de aceitação de Jesus ou de vida com Jesus que realmente seja sólida, que você possa dizer, sim, se trata de um discípulo de Jesus. Você tem aquele parente, aquele familiar que já ouviu muitas vezes sobre Jesus e continua ali com uma dureza de coração que pode se apresentar em qualquer dessas formas. Há aqueles que ridicularizam a fé, existem aqueles que são até inimigos da fé. Talvez você tenha um parente que seja aquele tipo de ateu da UNB, que tem um carimbinho de ridículo na testa, porque ama fazer as coisas, coisas semelhantes como aquele lutador do UFC, o McGregor. Eu nem me lembro o primeiro nome da criatura, não vale a pena saber, mas ele disse que se encontrasse Jesus na rua, ele bateria em Jesus. Louco, o tal tipo insensato de Eclesiastes. Mas enfim, talvez você tenha um parente, e talvez você tenha se perguntado, mas por quê? Por que se o Evangelho é o poder de Deus, por que todos os que ouvem o Evangelho não se convertem? Não é o poder de Deus para salvar? Então por que essas pessoas não se convertem? Outra pergunta que certamente você já deve ter feito é, se a Bíblia é a palavra de Deus, então por que a Bíblia não tem o mesmo efeito sobre todas as pessoas que a leem? Por que para alguns há tão profunda transformação, tão profunda influência, e para outros não há absolutamente nenhuma influência? Você talvez tenha se perguntado se, então é assim, Jesus é o Filho de Deus, então por que nem todo mundo crê, acredita em Jesus? Meus irmãos, é sobre responder estas perguntas que Jesus está trabalhando aqui. Certamente, ao olhar para o contexto desta passagem, vê que Jesus, o mensageiro perfeito, portador da mensagem perfeita que é a palavra de Deus, estava pregando, e até mesmo pessoas dentro da sua família o estavam rejeitando, e até mesmo ridicularizando. Então nós entendemos por que de fato conosco não vai acontecer algo diferente. Mas há uma coisa que também nós colhemos dessas informações, é que se o problema não é o mensageiro, se o problema não é a mensagem, então Deus claramente está nos dizendo qual é o problema. E o problema é ilustrado por Jesus como sendo um problema agrícola, é um problema do solo. O problema não era a qualidade da semente e nem a qualidade do semeador, o problema era de qualidade do solo. Então, é este ponto e esta argumentação de Jesus aqui que nos chama a atenção para o fato que nós precisamos olhar para o solo, a começar do nosso próprio, e fazer bom juízo à luz das coisas que Jesus ensina aqui e que nos propõe estudarmos aqui. Uma primeira reflexão importante de nós fazermos aqui é que se o solo é o problema, então o que Jesus está dizendo aqui ser o solo? O solo, como eu já tenho dito até aqui, certamente são os nossos corações. São o meio ou o modo pelo qual nós recebemos a palavra. Domingo passado eu disse que nem todo mundo que tem ouvido, de fato tem ouvido. E Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Ele próprio, Deus, Criador encarnado, invadido este mundo com a sua graça e com a sua glória, sabia que cada uma destas criaturas que ele fez, ele as fez com um par de ouvidos. Então por que ele diz quem tem ouvidos ouça? Porque ele está falando de um outro ouvido, e de um outro modo de ouvir. Está falando da única maneira
com a qual nós podemos ouvir a palavra de Deus, seja lendo, seja ouvindo uma pregação, seja num gabinete participando de uma sessão de aconselhamento bíblico. A Bíblia é o único livro que somente é produtivo quando se lê com o coração. Mas não é qualquer coração que é capaz de ler a Bíblia e de entender a Bíblia, e de ser influenciado por ela, e de ser transformado, moldado por ela. Jesus está, em outras palavras, dizendo: olha, há um tipo muito específico de solo para esta semente. E o problema agrícola em jogo aqui é um problema de se nós temos esse solo, ou se outros tipos de solo estão se apresentando para receber esta semente espalhada aí pelos semeadores. Um ponto-chave para essa transição que Jesus nos ensina teologicamente sobre a finalidade das parábolas, para este ponto prático da análise do tipo de solo, do tipo de coração, é o versículo 13. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Jesus perguntou aos seus discípulos: não entendeis estas parábolas? E como compreendereis todas as parábolas? Nós poderíamos afirmar com certeza que Jesus está dizendo o seguinte: se vocês não entendem o que eu estou ensinando aqui por essa parábola, então creiam-me, vocês não vão entender nada a respeito de nada sobre toda a Escritura. Aquilo que Paulo converte para outras palavras, para outro modo de se expressar, dizendo que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para dizer que, para entender não só essa palavra, mas todas as outras coisas, você precisa ter mais do que um par de ouvidos. Você precisa ter o coração adequado. Ou, na figura usada por Jesus, você precisa ter o solo adequado. Por que esta parábola é tão importante, então, diante dessa conclusão que nós fazemos? É preciso entender que o que Jesus está dando aqui para os seus discípulos é um deleite aos corações deles. Jesus está trazendo o que nós podemos chamar de a parábola das parábolas, ou seja, a chave fundamental para compreender todas as outras coisas que nós precisamos compreender, e dando-nos o caminho para entendermos qual será o deleite do nosso coração. Quando o salmista, no Salmo 119, desenvolve aquele acróstico maravilhoso, com base no alfabeto hebraico, para falar da sua paixão, da sua devoção, do seu amor pela palavra de Deus, ele está falando porque ele tinha a chave para compreender toda a palavra de Deus. Ele tinha o coração certo para ouvir o que a palavra de Deus tinha para dizer. Então, por isso que Jesus está aqui dando algo tão importante para nós, porque ele está dizendo ao seu coração: olha, primeira coisa, a coisa fundamental para que você possa se deleitar na palavra de Deus é você entender que você precisa ter o coração certo. Sem o coração certo, não adianta você se reunir com o pastor Carlos 10, 15, 20 sessões de aconselhamento. Não vai ter efeito toda a exposição, a ministração particular da palavra. Não adianta você ouvir 20 sermões do Augusto Nicodemos. Não adianta você pegar 30, 40 vídeos de John Piper no YouTube e ficar babando na qualidade de sua homilética. Sua vida não vai mudar. Você poderá até encadear alguns aspectos técnicos e retóricos a respeito de teologia reformada, mas a sua vida vai mostrar falhas consideráveis na qualidade de possivelmente ser um discípulo de Jesus, que vão apontar para um coração que não é do tipo certo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, esta parábola é a chave. O que eu estou ensinando aqui é a chave para tudo. Se você não consegue entender isto, então esqueça o resto. É isso que Jesus está dizendo. Meus irmãos, em resumo, os 4 evangelistas colocaram esta parábola, todos eles,
nos seus modos peculiares, próprios e diferentes de escrever. No universo total de aproximadamente 60 parábolas ditas por Jesus, porque o que está sendo ensinado por Jesus aqui é precioso demais para que o nosso coração de fato possa se deleitar em todas as outras coisas que ele ensinou. Ter o coração certo é ter ouvidos para ouvir. Quando Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça, Jesus está dizendo: quem tem um coração apropriado, adequado, aquele coração que Deus dá, que Deus oferece, que Deus concede como novo para poder ouvir a palavra dele, ouça tudo que eu tenho para dizer. Jesus está dizendo, em outras palavras, que somente aquele que está com o coração já prontinho para se alegrar e se deleitar nas coisas que ele ensina, poderá dali para frente continuar se deleitando com todo o resto. É isso que nós estamos aprendendo aqui, e isso, meus irmãos, é muito, muito sério para a sua vida. Você não deveria sair por aquela porta hoje à noite sem travar intensamente no seu coração uma séria reflexão sobre a natureza do seu coração. 3 componentes da parábola mostram claramente que 2 deles são impossíveis de serem problema. Não há variantes apontadas por Jesus aqui. Jesus, ele coloca a si mesmo como semeador, para que mesmo que nós venhamos depois a ser comissionados por ele como pregadores, semeadores também, não sejamos o modelo aqui. Não, Jesus não está usando aqui Pedro, Paulo ou qualquer outro pregador, mas ele próprio como semeador, para deixar claro: olha, o meu primeiro ponto é, não tem como ser um problema de pregação, porque eu sou o pregador perfeito. A palavra também não tem como ser um problema, e toda ela está rica em expressões que afirmam, que confirmam a natureza poderosa dela mesma. Nós olhamos, por exemplo, para Hebreus 4,12, diz: a palavra de Deus é viva e poderosa. João 6,63, num contexto onde alguns vão dispensar por dizer que a palavra é dura demais, é dito: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. E aquelas pessoas saíram dizendo que o problema eram elas. São duras demais, esse discurso é difícil de ouvir. E Jesus, ele diz que não, porque elas são espírito e elas são vida. E vocês são cadáveres. Meus irmãos, é a palavra, de acordo com Ezequiel 37, quando ele está no vale da visão, e ele vê aqueles ossos secos todos, é a palavra que traz aos ossos mortos vida. Então não tem como ser ela. Então o problema de muitos de vocês, o problema precisa se voltar em seus olhares, em suas reflexões, para o solo. Esta noite, urgentemente, você precisa colocar os olhos sobre o seu coração. É isso que Jesus está dizendo aqui. Para de olhar para os outros componentes, para de olhar para as variáveis e olhe para o seu coração, porque o problema está aí. O problema é ele, não é o semeador e nem é a semente. O problema é sobre o solo. O solo, meus irmãos, é a alma, ou o coração, ou o homem interior. O que seria então este ouvido chamado coração? Nós ensinamos para os irmãos em diversas ocasiões que é o centro da nossa vida. Coração são é o somatório das nossas intelecções, das nossas afeições, das nossas volições. É a junção toda daquilo que controla o nosso ser interior. É aquilo que impulsiona o nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos afetos. É aquilo que nos faz agir. É aquilo que controla a nossa vontade, que impulsiona a vontade.
Esse é o ouvido que precisa ouvir. O coração é, portanto, quem nós somos. Na análise mais profunda e mais completa que nós podemos fazer. E Jesus está agora nos chamando a refletir sobre o fato de que nós não podemos lidar com o coração, ou voltando para a figura agrícola, simplesmente através de um tipo de observação por experiência. Nós não podemos simplesmente pegar o nosso coração e fazer juízo dele, como muitas vezes nós temos feito. Você chega para alguém e diz: fulano, isso que você está fazendo é ira. Não, pastor, não. Não, porque o senhor não conhece minha mulher. Se o senhor conhecesse minha mulher, o senhor saber que isso aqui não é ira, não. E aí há outros modos pelos quais os agricultores aqui fazem juízo, análise de seus próprios solos, de seus próprios corações. Em Jeremias 17, 9 diz que o coração ele é perverso, ele é enganoso, ele não serve para fazer autoanálise. Por que nós falhamos tanto na autopercepção? Porque nós tendemos a analisar mal o solo. Nós vamos lá medir o pHzinho do nosso solo, vai estar sempre bom. Ah não, meu coração está prontinho para receber qualquer tipo de plantação. Eu sou ótimo, o problema é o pastor, o problema é o pregador. O problema é o tipo de coisa que é ensinada aqui. Não, o problema não sou eu. Cuidado, Jesus está dizendo que o problema é você. Jesus nos dá pistas importantes aqui sobre a forma de considerar as respostas que as pessoas costumam dar à palavra de Deus. E isso é muito importante para que, por meio da própria palavra, das definições que ela faz, das conclusões que ela estabelece, seja ela o árbitro para dizer que tipo de coração você tem. Porque as suas próprias observações não serão confiáveis e um bom juízo para você fazer isso. E então é sobre isso que nós vamos considerar e passar a aplicar a partir de agora. Que tipo de coração você tem? Que tipo de solo você é? Primeiro tipo que Jesus fala aqui é do coração teimoso, né? O chamado solo no meio do caminho. E nós vemos os versos 14 e 15, acompanhem comigo. Ele diz: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O que é que nós vemos em resumo nesse tipo de coração? Ele rejeita a autoridade e o poder da palavra. Ele está ali no caminho, a semente cai, mas ele não está nem aí para ela. Mas é interessante porque esse tipo de solo aqui de que Jesus está falando é de um tipo que recebe, mas não toma a sério. Se é do tipo que recebe, então não é do tipo que está fora. Não é o malucão da UNB. Não é aquele ateu maluco que está lá no departamento de humanas da UNB fazendo o seu culto ateísta ou satânico. Não é desse cara que Jesus está falando. Ele tem em mente, quando ele fala desse solo, certamente daqueles que eram os mais obstinados inimigos dele, que eram os religiosos de seu tempo, os fariseus, daqueles que frequentavam a sinagoga, os comedores e engolidores de sermão, aqueles sermoníacos, né? Vamos inventar aqui o neologismo, que acumulam um sermão atrás do outro. Ah, rapaz, olha, essa semana eu ouvi uns 15 sermões do John Piper no YouTube. Ouvi o meu pastor pregar de manhã, eu ouvi de noite. E eu sou uma espécie de serial ouvidor de sermão. É mais ou menos isso. É um cara que ele está no caminho o tempo todo, está sendo semeado nele, ele não está nem aí. Por que seria esse tipo de cara aqui? Porque ele recebe em grande quantidade e a rejeita, não a toma para si. Você não vê mudança em seu coração, em sua vida. Ele consome, ele recebe, ele ouve e nada na sua vida muda. É desse tipo que Jesus está falando.
Jesus está falando daqueles que recusam ouvir a palavra com o coração, daqueles que a ouvem, mas não a tomam a sério. A rejeição do ouvinte é aqui um tipo de coração frio, que pratica uma rejeição nem sempre aparente, muito sutil, muitas vezes. É aquele tipo doutorzão de teologia que senta no banco da igreja para ouvir sermão, avalia o sermão do pastor e sua vida não muda nada. Está com pecados ocultos, com vida oculta, com ira, no YouTube ou no Facebook, nas redes sociais, brigando com todo mundo, não demonstrando qualquer tipo de fruto que mostre, que evidencie o caráter de Jesus. Ele é um ouvidor, mas ele está muito longe de ser um fazedor ou um respondedor. Resolvi usar as expressões porque esses dias a Isabela disse que o Noah é um poupador, porque ele gostava de poupar energia. Então, esse é um tipo só ouvidor. Ele só sabe ouvir, ele ouve muito, adora ouvir sermões, mas ele está muito longe de ser um fazedor e de ser um respondedor. É esse o tipo aqui que Jesus está falando. Ele está falando daqueles que estiveram na sinagoga durante todas as suas vidas. Está falando das pessoas da igreja, dentre elas, pessoas que ouviram a palavra com seus ouvidos, mas eram espiritualmente surdos para os ensinamentos de Jesus. Quando ele usa aqui a ilustração do caminho, nós poderíamos dizer que são as calçadas dos nossos dias, talvez até mesmo esta highway virtual que é a www, a internet, onde há uma fonte inesgotável de informações, e muitas delas, muitas informações teológicas, bíblicas, onde as pessoas estão o tempo todo recebendo. Quando você olha para a situação de quem vivia em Israel, eles percorriam caminhos todos os dias, e Jesus tinha isso em mente, e eles refaziam aqueles caminhos todos os dias, e a eles eram dados todos os dias, mas eles não respondiam, e eles não faziam nada com o que ouviam. Esse é o primeiro coração aqui. Esse é o coração teimoso, o coração daqueles que ouvem a mensagem, mas que não são penetrados por ela. Há pessoas que podem ouvir a mensagem e logo em seguida seguir normalmente com o curso dos seus erros, com o curso do pecado. Eu, por exemplo, eu já vi pregações sendo feitas em determinadas igrejas, pregações bíblicas, fiéis, sérias, muitas vezes por pessoas que estavam sendo machucadas por pecados de quem se julgavam pessoas zelosas, e na porta da própria igreja, o dito reformado, pecando, falando mal do pastor, sendo que aquilo que ele tinha acabado de pregar era verdadeiro. Esse é o tipo de solo aqui. Ele é capaz de seguir com os seus erros, segundos depois de ouvir a mensagem. É esse o nível, o tamanho da rejeição que ele é capaz de oferecer à mensagem recebida. Semana após semanas, há hábitos de pecado grave, mas a palavra de Deus não tem qualquer efeito sobre sua vida. Mês após mês, eles leem a Bíblia e nada de real acontece em suas vidas. E aí você pergunta, mas por que, pastor? Por que acontece isso? Porque é um coração duro, é um coração impenetrável. O coração é como uma espécie de telhado cercado por calhas, e toda a água da palavra de Deus que cai ali é conduzido para fora do telhado por estas calhas, misturando-se com sujeira, e nunca faz qualquer bem. Cuidado, meu irmão, faça uma análise, reflita sobre a sua vida. Será que a palavra de Deus tem caído sobre os seus corações domingo após domingo, semana após semanas, indo para as calhas e dali sendo jogada ao chão, ou em algum lugar de águas pluviais, ou mesmo na rua da vizinhança da sua vida? E nada disso produz bem nenhum para você. Não há mudança. Às vezes os erros são praticados segundos após se ouvir a mensagem.
teimosos são muito bons em ouvir a palavra. Eles vão à igreja, como eu disse, eles estarão ouvindo centenas de sermões, farão uma fileira deles, mas a palavra de Deus o que nós costumamos ver é que a palavra de Deus não tem qualquer efeito sobre eles. Nem todos os que enfileiram os sermões são assim, mas os teimosos costumam ser muito interessados por sermões. Eles não têm nenhum desejo de mudança. E como é que nós poderíamos olhar para a vida dessas pessoas e dizer qual é a solução para elas? Como solucionar um coração assim? Oséias capítulo 10, verso 12: semeai para vós outros injustiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Eu não sei quantos de vocês já estiveram na roça, assim, no campo, na fazenda. Eu não sei quantos de vocês já viram um terreno in natura e depois o viram receber um traçado, seja mecânico ou manual, receber um arado sobre ele. É impressionante a imagem que nós temos e que nós vemos daquele arado entrando da terra e as lâminas cortando o chão e abrindo a terra. É isso que precisa acontecer com esse coração. Deus precisa entrar ali, arando tudo, ceifando segundo a misericórdia, dando da sua justiça. As pessoas precisam entender que esses de corações teimosos são pessoas não regeneradas, são pessoas que precisam de conversão. Eles não estão precisando de amadurecimento, como muitas vezes nós queremos dizer por aí. Eles precisam de conversão. Gente assim que frequenta a igreja, que ama ouvir sermões, que os enfileira, mas que os ignora. A palavra de Deus está dizendo que eles são irregenerados. Eles não são crentes. Eles podem ser sermoníacos, mas eles não são crentes. Esdras capítulo 7, verso 10, ele disse: eu quero me pôr, que o Senhor me ajude, eu quero me pôr a estudar a palavra de Deus, a me aprofundar, a entender a palavra de Deus e a vivê-la. Por quê? Porque Esdras tinha um coração novo, porque Esdras era regenerado, porque Esdras era convertido e não um teimoso. Estava disposto a ouvir sermão para julgar, para criticar, para avaliar. E segundo os seguintes, está mantido em seus erros e em seus pecados. Guarde aí, esse é o primeiro coração de que Jesus fala aqui, o coração teimoso. Ele continua nos versos 16 e 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso. Veja que ele começa dizendo, do mesmo jeito que esses não são crentes, não são regenerados, também não são, semelhantemente aos anteriores, são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui nós temos um coração raso. O coração raso, ele renuncia à palavra quando as coisas ficam difíceis. O primeiro, a palavra não entra. Esse é diferente. Ela até entra, mas o problema é que ela não desce. Tem uma capinha muito fina de terra, ela desce numa profundidade muito rasa e não o suficiente para germinar, não o suficiente para crescer. Se você pegar geografia de Israel, pegar no Google, você vai conseguir fazer isso. Se você for estudar a geologia de Israel, você vai ver que esse tipo de solo é muito comum lá. Região de muito calcário, uma região extremamente rochosa.
e uma região que costuma se caracterizar por camadas finas de terra. Aparentemente você vem e fala, e tem terra aí, dá para plantar. Aí você cavuca, bate, né? Dá na rocha. Então ela pode até descer um pouquinho, mas ela não vai descer o suficiente. É desse tipo de coração que Jesus está falando aqui, um coração raso. São aqueles que superficialmente seguem a Jesus, enquanto ele lhes é conveniente e os beneficia. Mas uma vez que eles estão em tempos difíceis, o coração duro é revelado. É um tipo de solo extremamente enganador. Ele tem aparência, mas durante as provas ele não resiste. Qualquer mínimo teste a que você submeter, ele vai se mostrar incapaz de descer e de crescer, de alcançar profundidades. Isso certamente talvez seja o que mais se apresenta no cristianismo moderno em termos de corações. Há uma comparação similar feita por Jay Packer sobre, por exemplo, o evangelicalismo americano como um todo. Ele diz que o evangelicalismo americano tem mais ou menos 5 milhões de quilômetros e 1 centímetro de profundidade. Nós poderíamos dizer o mesmo do brasileiro, que a igreja evangélica brasileira moderna, ela tem quilômetros de extensão e apenas 1 centímetro de profundidade. Se nós falamos isso do conjunto da igreja, o que nós estamos falando é do conjunto de corações, é do tipo de corações. Se você tem uma igreja superficial, é porque você tem crentes superficiais. E não existe esta impropriedade que eu acabei de mencionar aqui. Crentes superficiais. Jesus está aqui dizendo que eles são semelhantes àqueles onde a semente sequer desce. Ou seja, quando nós falamos de pessoas que se emocionam, se alegram com o Evangelho, mas que não suportam as provas, que o testam como discípulos de Jesus, então também estamos falando de alguém que não é crente. É isso que Jesus está dizendo aqui. A decisão dessa pessoa por Cristo é nada mais do que emocionalismo superficial, que não se torna verdadeira salvação. Todos nós conhecemos pessoas assim e corremos o risco de sermos pessoas assim. Eles vão para cima como um foguete e caem como se fosse uma rochinha, uma pedrinha. É um crente sorrisal. Quem aqui já tomou sorrisal? Eu acredito que quase todo mundo já tomou sorrisal. Você pega um copo, eu só gosto de tomar com água gelada. Você pega um copo de água gelada, porque sorrisal com água quente ninguém merece. Taca o sorrisal. Aquela espuminha chega, ela dá umas que legal, de repente. E tente tomar um sorrisal alguns minutos depois de acabar aquela fumacinha, aquela efervescência dele. Tente tomar, é horrível. É horrível. Então, esse tal, entre aspas, crente sorrisal, Jesus está dizendo que é um falso crente. Aquele que se empolga, mas não suporta muito tempo de prova em relação ao seu discipulado. Eles respondem com alegria a palavra de Deus na medida em que acham que estão sendo beneficiados por ela. Eles permanecem autocentrados, de modo que mantêm-se naquilo que faz, suas consciências sentirem-se bem. No entanto, o seu coração debaixo de tudo, dessa casca, ele está imerso em desejos e sentimentos inalterados. No fim das contas, eles até se empolgam em determinadas épocas da igreja. Tem domingo, tem dia do Senhor, que esse crente, se olha para ele e você fala assim, caramba, esse aí gosta de igreja. No domingo seguinte ele some da igreja. Mas você vai ver, ficou doente. Será que está doente? Será que aconteceu algum problema, algum incidente sério? Não, ele só está com preguiça. Se você faz isso, ouça o que eu estou dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está dizendo que você é um crente sorrisal. Você fica efervescente por um minuto, de repente, baixou, acabou. Jesus
Jesus está dizendo que esse coração não diz respeito àqueles que são capazes de ouvir o que ele está dizendo aqui deve ser ouvido. Aí você certamente vai dizer, mas você está dizendo o quê? Que nós podemos dizer que é possível saber que algumas pessoas não são realmente salvas? Jesus está dizendo isso aqui. Nós não podemos fazer juízos definitivos, absolutamente conclusivos, individualmente falando. A igreja foi dado o poder da disciplina eclesiástica que diz: esse não era dos nossos. E a igreja de fato diz que a pessoa não era crente com base nas suas demonstrações de falta de fruto, de falta de evidências de conversão. Há algumas coisas importantes sobre isso. Jesus ele está afirmando aqui que estas plantas aqui, do segundo tipo aqui de solo, elas não têm raiz. Vejam comigo o que ele diz aqui no verso 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos. É o que Jesus está dizendo. Eles não são convertidos, eles não são crentes. Meus irmãos, não ter raiz é um problema sério. A figura que Jesus está usando aqui é de planta, é a figura agrícola. E uma planta que não tem raiz é uma planta que não tem como ter vida. A raiz é fundamental à vida. É ela que vai funcionar toda a vida para a planta. Você não pode perder o que você nunca teve. E então Jesus está dizendo aqui, olha, eles não eram dos nossos. João capítulo 8, verso 31, Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus aqui deu a deixa para João, o apóstolo João, poder lidar com o próprio engano que ele teve em relação à conversão de muita gente. Vocês se lembram que João ele disse que aqueles que saíram é porque não eram dos nossos. Isso significa que João batizou gente que não era crente. Eu farei isso, o pastor Carlos fará isso durante todo o nosso ministério. Nós estaremos em muitos momentos batizando e fazendo a pública profissão de fé de muitas pessoas em conversas. E João passou por isso, e ele experimentou essa dura realidade. O fato é que essas pessoas são mais ou menos assim. E quando tudo está indo bem na vida delas, elas trazem suas Bíblias à igreja, elas cantam as mesmas músicas que nós cantamos, assistem às mesmas classes de escola dominical que a gente, mas quando o primeiro desafio prático os atinge, eles se foram, eles se afastam, eles dizem: Jesus não era bem o que eu pensava, o cristianismo não era bem o que eu pensava, ou essa forma bíblica, radical, exagerada de apresentar o cristianismo não é bem o que eu penso. Em muitos momentos do ministério nós vamos lidar com isso. Em muitos momentos da vida cristã vocês vão lidar com isso. Uma coisa que nós precisamos aprender aqui é que quando nós olhamos para essas pessoas emotivas, sensuais, que se dominam por sentimentos de emocionalismo durante algumas pregações e aí se apressam se dizerem crentes, é que a pergunta certa não é o que foi que aconteceu com fulano, porque na verdade não foi sobre o que aconteceu. A grande verdade é sobre o que não aconteceu. Não houve conversão, não houve de fato mudança de coração. Essa é a lição que Jesus está dizendo. E para isso nós precisamos aplicar e entender de uma vez por todas que sentimentalismo não vai nos trazer para o reino de Deus. O que vai trazer-nos para o reino de Deus é uma fé sincera, uma fé não fingida, uma fé sólida. Isso vai nos firmar como discípulos de Jesus e vai nos trazer para o reino de Deus. Tem uma ilustração chamada 178 segundos. O autor do livro de ilustrações para sermões, ele
conta a história de um teste de uma simulação feita com pilotos de avião. Ele disse que numa primeira rodada colocou-se mais de 10 pilotos para entrarem no simulador de voo e conduzirem a aeronave. Enquanto eles mantiveram todas as condições climáticas adequadas, todos eles conseguiram. Todos. E quando eles começaram a submeter a problemas de tempo, a sérias dificuldades, né, da navegação da aeronave, da condução da aeronave, ele disse que aqueles que de fato não tinham vocação para serem pilotos duravam apenas 178 segundos. E era muita coisa. A grande pergunta é, para cada um de vocês, olhe para o seu coração e diga: pastor, eu consigo passar de 178 segundos. Se dificuldades, se desafios acontecerem na minha vida, eu não negligenciarei o dia do Senhor. Eu vou ultrapassar a linha dos 178 segundos. Eu não vou ser negligente com a minha fé e vou tombar na primeira dificuldadezinha. Eu vou resistir. Sabe por quê? Porque o meu coração não é desse jeito aí não, pastor. Faça esse juízo, faça essa análise. Pense nisso, meus irmãos. João, em 1 João capítulo 2, verso 19, ele diz: saíram de nós, mas eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, eles sem dúvida teriam permanecido conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse não que são todos, para que se manifestasse que não eram dos nossos. George Whitefield foi um grande pregador americano. Ele, durante o seu ministério, ele viu dezenas de milhares de conversões a Jesus sobre o seu ministério, sobre a sua pregação. Ele, segundo biografias, pregou mais de 18 mil sermões durante a sua vida, durante o seu ministério. E numa certa ocasião uma pessoa chegou para Whitefield e perguntou: pastor, quantas pessoas realmente convertidas se converteram durante o seu ministério? E ele respondeu da seguinte forma: ele diz: olha, há tantos solos pedregosos que recebem a palavra com alegria, que eu suspendi meu julgamento até que eu conhecesse a árvore pelos seus frutos. Ele compreendeu o fenômeno de corações rasos. Ele entendeu o quanto o pregador não pode se iludir com gente emocionada. Ele entendeu que não pode, que o pastor de ovelhas, o pregador, não pode confiar no pastoreio, não mais do que nos frutos verdadeiramente, legitimamente apresentados por suas ovelhas, como de fato sendo de Jesus. É por isso que a disciplina nos foi posta, nos foi colocada como a prática do Evangelho. É com a disciplina que a igreja vira e diz: olha, esses tais não estão vivendo de acordo com o Evangelho. Isso aí não é o Evangelho. E finalmente Jesus fala de um terceiro tipo de coração aqui, ou solo, destes que não têm ouvido para ouvir. Versos 18 e 19. Ele diz assim: os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus está falando aqui do coração estrangulado. Nós vimos que é um coração teimoso, nós vimos que é um coração raso, e agora temos aqui o coração estrangulado. Ele relega a palavra diante do panteão de deuses que existe na sua vida. Como é que ele chegou então aqui? Ele olhou para Jesus e falou: legal, Jesus é bacana, eu vou colocar Jesus aqui no meu altar. Aí lá no altar dele tem Jesus, tem trabalho, tem lazer, tem namoro, tem casamento, tem futebol, tem amigos, tem família, tem papai, tem mamãe, tem um monte de coisa. Qual o problema? Não é legal não, pastor. Essas coisas são tão boas.
Jesus ficar do lado delas resolve tudo. Resolve não. Você sabe por que não resolve? Porque o afeto por Cristo só é verdadeiro quando não é um afeto concorrente. Ou Jesus está acima de todas as coisas, ou Jesus não é nada para você. O apóstolo Paulo deixou muito claro isso quando ele disse que ele considerava todas as outras coisas perda para que ele pudesse ganhar a Cristo. Por quê? Porque ele sabia que o afeto principal da sua vida ou seria Ele, ou seriam todas as outras coisas menos Ele. Ou você ama Jesus com tudo, ou Jesus será nada para você. E esse é o problema desse coração. Há um estrangulamento aqui desse solo e da possibilidade desse solo frutificar pela grande presença das distrações do mundo, dos ídolos do mundo. O texto está falando aqui de espinhos, está falando aqui dos cuidados do mundo, da fascinação da riqueza, as demais ambições, coisas que concorrem com o afeto fundamental que nós devemos ter por Jesus e fazem o que? Sufocam a possibilidade de a semente frutificar, dar o fruto que é capaz de dar. No primeiro, as sementes não podiam entrar. No segundo, as sementes não podiam descer, crescer. E esse agora apresenta um nível de estrangulamento que sufoca a semente. Você vira e prega e fala sobre humildade, você fala sobre generosidade, você fala sobre tantas coisas que são frutos do Espírito, mas há uma enormidade de ídolos que estão sufocando a possibilidade dessas coisas frutificarem nesse coração. Quando você pensa em ser generoso, você vira e fala: mas se eu for generoso com o reino de Deus, eu não vou ficar rico nunca. Você vira e fala assim, você fala em ser humilde, eu falo: mas se eu for humilde, essa história de Filipenses 2:2, de considerar os outros superiores a mim, não, então como é que eu vou ficar com as minhas guerras e batalhas no Facebook? Aquela brigaela toda que eu gosto tanto de fazer, por argumentos e ideias com os outros lá no Facebook. Não, eu vou continuar iracundo e orgulhoso. Esse negócio de humilde, pobre de espírito aí, da palavra, sufoca. É um coração completamente estrangulado. A pessoa nunca experimenta uma clareira em seu coração. Algo que possa lhe fazer ter um vislumbre, um deleite das coisas de Deus. Poder ouvir, como o salmista diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aprendei de mim. É impossível para um coração dessa natureza. Ele continua com Deus com todas as ervas daninhas do mundo ainda reinando sobre o solo de sua mente. Ele só tenta acrescentar Jesus ao altar, onde todo o resto de seus ídolos estão. E devido a isso, o bem que sempre é jogado sobre sua vida começa a sufocar e torna-se infrutífero. Você pergunta para mim: pastor, mas eu luto, eu tento, eu ouço algumas pregações, me dá tanta vontade de viver aquilo, mas eu saio para casa, e aí as dificuldades retomam e eu não dou conta. Você precisa destronar esses ídolos. Assim como eu falei que a figura é chocante, a figura que Oséias descreve para arar o coração do teimoso, você deve imaginar o quanto seria também chocante alguém entrando e arrancando essas ervas. Meu pai trabalhou nas fazendas do Pará e por vezes a gente ia no meio do mato com ele e eles trabalhavam roçando, fazendo picadão no meio da mata para abrir pastos, para depois formar fazendas, e também arrancando ervas, jogando veneno nas ervas. E eu fico imaginando uma cena semelhante, o trabalho de combate à idolatria. Você tem que olhar para a sua vida e você vê aquele tanto de ídolo que você alimenta diariamente. E você tem que fazer aquilo que a Bíblia chama de amputação radical. De você ter que extrair esses espinhos, esses venenos
essas ervas, essas coisas tão daninhas ao seu coração, que sufocam a palavra. É radical. É radical, e isso precisa acontecer do contrário. Seu coração não vai se tornar frutífero. Jesus aqui, ele apresenta os perigos e desafios desses corações, como eles são provados e como eles reagem. Três coisas que Jesus aponta que literalmente sufocam a vida espiritual de uma pessoa e pode impedi-los de terem um relacionamento verdadeiro com Ele. A primeira coisa é que Jesus está dizendo que existem os problemas da vida que recaem sobre todos nós. Recai sobre cristãos e sobre não cristãos. Jesus está dizendo que existe prosperidade na vida e que a tendência é nós tornarmos este mundo a nossa casa, é nos agradarmos destas coisas, e isso pode impedir o nosso relacionamento com Deus. Isso pode fazer com que venhamos a cuidar mais deste mundo aqui do que das coisas vindouras. Ele está dizendo também que há os prazeres da vida, o desejo que nós temos de nos certificar que haverá conforto e facilidade, e que isso de fato pode nos prejudicar no nosso seguimento a Ele. Jesus está dizendo: olha, cuidado com essas coisas. Para aqueles que recebem a palavra com um bom coração, que são esses aqui do verso 20, que ele diz: os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Para esses, Jesus está apontando que os problemas e provações da vida irão tornar a sua fé mais forte. Por isso eles contam tudo com alegria. Eles são aqueles que são resistentes em todas as situações. Não haverão dificuldades que os farão desviar do curso. Eles se manterão no curso. A prosperidade da vida será recebida por estes de coração bom, com gratidão, destinando todas as coisas para a glória de Deus, sem se permitir dominar, se consumir por estas coisas, sem se permitir colocar nelas afetos que concorram com o afeto que devemos ao nosso Senhor. Esses recebem estas coisas e consideram tudo isso esterco comparado com as riquezas que eles possuem em Cristo Jesus. É por isso que eles são capazes de serem generosos, de contribuírem com o reino, com trabalhos missionários, com igrejas, com empreendimentos onde se trabalha a proclamação do Evangelho. Os prazeres da vida são coisas fracas em comparação com o nosso prazer em Cristo. A nossa maior alegria é andar com Jesus. Assim reage diante dessas circunstâncias esse coração bom de que Jesus fala aqui. E Jesus, ele conclui apontando algumas coisas importantes aqui. E eu gostaria de concluir com elas. É importante teologicamente nós entendermos que aqui o foco não é a soberania de Deus em relação à maneira como recebemos a palavra de Deus no primeiro momento. Há esta afirmação teológica como um pano de fundo. No fim das contas, Deus decretou todos esses corações. Mas a ênfase que Jesus está dando aqui é sobre a responsabilidade humana quanto ao tipo de solo. Nós chamamos esta conciliação que as Escrituras fazem de compatibilismo bíblico. Ao mesmo tempo que Deus é totalmente soberano em relação às coisas da nossa salvação, Ele não nos retira a nossa responsabilidade. Nós somos completamente responsáveis pela maneira como respondemos à palavra de Deus. E Jesus, ele recomenda algumas coisas aqui para aqueles que de fato querem responder como uma boa terra, como um bom coração. Primeira coisa é que você deve estar atento. Veja o verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Eles estão ligados, eles estão atentos. Eles sabem quando Deus está falando. Eles sabem quando o Evangelho verdadeiramente está sendo exposto e está sendo apresentado. E eles possuem, nessa sua maneira, no seu modo de ouvir, o tempo verbal aqui do grego para ouvem, mostra uma ação continuada. Ele não é ouvir pontualmente.
como aquele outro tipo lá, sorrisal. É você ouvir consistentemente. Em João capítulo 7, 37, Jesus fala sobre um pouco desta atitude quando ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que nós vemos aqui é que há uma disponibilidade para ouvir. Eu tenho sede, quero beber. E você, quando está sede, você bebe com gosto. E então você, quando quer ouvir, ouve com gosto. Se você ouvir humildemente, Deus vai iluminar você e vai te dar ainda mais. Dê uma olhada comigo no verso 24, lá na frente um pouquinho. Jesus diz assim: então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto menos você quer, menos você vai ter. E vai chegar um ponto em que a sua rejeição será afirmada. A você é dado, você não quer. Em outras palavras, Deus não quer você. E Jesus está dizendo que a quem é dado e quer, mais será dado. Então, eu ouço, eu quero, e eu vou querer sempre mais. Então, esteja atento. Quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque quanto mais você ouvir, mais você vai ouvir. Outra coisa que Jesus está dizendo aqui é que você tem que ser responsivo. Desde o início há uma abertura à verdade, há uma fome. A palavra receber aqui do grego, ela aponta para receber, abraçar com parecer favorável, obediência, conforme é usada lá em Atos 22, 18, abraçar com simpatia peculiar, conforme o grego de Hebreus 12, verso 6. Ou seja, ser um respondedor. Eu ouço e me agrada obedecer, me interessa obedecer, eu quero isso, eu quero viver isso. Você sabe onde nós vemos um caso clássico disso? No texto que eu citei de Esdras 7:10, quando Esdras diz que ele quer conhecer, quer investigar, e ele quer praticar, ele quer viver, ou seja, ele quer ser responsivo, ele quer ser um respondedor. Este é o único motivo que deve acompanhar aquela recepção que é verdadeiramente humilde, a obediência. Ela é fundamental para aqueles que de fato querem ouvir esta coisa que Jesus está dizendo aqui. E Jesus finalmente ele diz que você deve ser frutífero. Ele diz no final do versículo: eles ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Veja que Jesus está considerando os graus diferentes deste frutificar. Que seja 30, que seja 60, que seja 100 por um. Não importa se você não frutifica tanto quanto o outro irmão. O que não dá para aceitar é que você não frutifique. Então frutifique. Coisas que Jesus está dizendo para você que tem um bom coração. Esteja atento, receba, seja responsivo, frutifique. Que Deus possa te abençoar seriamente. Eu gostaria de encerrando com uma historinha que a gente costuma ouvir de vez em quando como piada, mas que ela revela uma dificuldade que nós temos de ver onde o problema está. Diz que numa certa ocasião uma mulher toda esbaforida, agitada, entrou dentro de casa e falou: bem, encheu de água no carburador. Aí o marido: essa mulher sabe o que é carburador? Conversa, mulher, que negócio é esse? Como assim? Deu água no carburador? Deu, E como é que você sabe? Você não sabe nem o que é um carburador? Cadê o carro? Está lá dentro da piscina. Nós precisamos entender que das lições todas que nós aprendemos aqui, o resumo todo nós precisamos saber onde está o problema. E
o problema está sempre no coração. Nós precisamos saber identificar o problema. Pare de colocar desculpa. A culpa é porque eu não tive boas escolas dominicais. A culpa é porque meus pastores não eram tão bons. É isso, é aquilo outro. O problema, meus irmãos, como diz o nosso pastor Carlos, é sempre o coração. Vamos orar.